não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? O que está sendo implantado no mundo não é apenas um sistema de governo, nem um sistema econômico, nem um sistema administrativo, nem mesmo um sistema jurídico policial. É um esquema civilizacional inteiro, que implica aquilo que o Nietzsche chamava a subversão de todos os valores. Ou seja, vão se implantar novos valores, novas emoções, novos sentimentos, novos símbolos, e virar a cabeça de todo mundo. Este novo esquema não tem nada a ver com valores de nenhuma civilização anterior, exceto aquelas civilizações que nós mesmos consideramos monstruosas, como os astecas, por exemplo, que viviam de sacrifícios humanos. Né? Neste novo sistema, o ser humano é visto como uma mercadoria reciclável, ou como uma matéria-prima reciclável. Por exemplo, você pode matar os bebês para você fazer cosmético, para você fazer adoçante. Tá certo? Então, um ser humano pode virar um adoçante. Você está lá comendo uma barra de chocolate e tem um feto humano lá dentro, tá certo? Na indústria de cosméticos nem se fala, tá certo? Então, isso quer dizer que a condição humana já não será inerente ao estatuto biológico do ser humano, mas ela passa a ser uma concessão do Estado. Curioso. Você vê, nesse conjunto de valores, entra aí, por exemplo, essa questão dos fetos, a ideia de que o ser humano, dentro do ecossistema, é uma espécie de câncer, que deve ser extinto. Isto faz parte, por assim dizer, da religião, da ideologia espiritual da nova ordem mundial. Não é isso? Então, você veja, o príncipe Philip, que é um dos responsáveis por essa coisa, ele diz que se ele morresse e nascesse de novo, eu queria nascer como vírus, para matar um montão de gente. Então, a extinção da espécie humana, tá certo? É um ideal para essa gente. E isto, vamos dizer, é um velhíssimo preceito gnóstico. Então, isso quer dizer, as análises que Eric Voegelin fez nos anos 30, 40, dizendo que as ideologias modernas eram, vamos dizer, uma espécie de renascimento do gnosticismo, estão perfeitamente certas, muito mais certas do que ele mesmo imaginava. Porque ele, no fim da vida, ele já não sabia direito, falou, não, tem um negócio gnóstico, mas tem um negócio messiânico misturado, etc. Mas hoje nós vemos que essas crenças gnósticas, que são contra a criação, contra a existência da espécie humana, estão aí, voltaram com toda a força e estão sendo implantadas. Então as menininhas dessa escola, elas ouvem essas coisas, não é isso? Que conclusão elas chegaram? É muito melhor estar morto do que estar vivo, pô. Porque estar vivo é você ser um câncer. Né? Para você viver, tem que matar as formiguinhas, tem que pisar nas minhocas, não é isso? Então, você vê, não tem o plano ecológico de deixar 90% do espaço terrestre para os animais selvagens e a espécie humana só poder ocupar 10%. Isso aí está sendo discutido seriamente na ONU. Então isso quer dizer, a terra não é nossa, tá certo? Porque na tradição bíblica, e quase praticamente todas as tradições religiosas da humanidade, a terra pertence ao ser humano, foi dada ao ser humano, para que ele a use, claro que a use com sabedoria, tá certo? Mas neste caso não, nós somos intrusos. Isso aqui pertence aos lobos, aos ursos, aos tatu-bolas, às minhocas, às formigas, as serpentes, as lagartixas, não é isso? A lagartixa aqui nos Estados Unidos tem umas lagartixas tão nojentas, né? O bicho assim, ele é meio azul, né? É meio azul com uma lista prateada, um negócio assim, parece um extraterrestre, né? Eu vejo isso, eu fico sem comer 3 dias, né? Mas aí ela tem o direito, o espaço é dela, ela que tem que, né, ver a lagartixa, eu que tenho que ceder o espaço para ela. Né? Não sexual. Por exemplo, se você achar
como acha, por exemplo, esse idiota desse Christopher Hitchens, né, que você rezar, por exemplo, é uma coisa horrorosa que você está fazendo contra a humanidade, que é um atentado contra os direitos humanos, que estraga tudo, é perigosíssimo você rezar. Se você escrever um livro inteiro criminalizando a oração, pode, não tem problema. Agora, se um desses desgraçados quer dar o cu, isso é sacrossanto, você não pode falar. Oh, meu Deus do céu. Porque, afinal de contas, vamos dizer, materialmente falando, no que consiste a relação homossexual? Consiste em sexo anal, sexo oral e masturbação. Ponto final. Essas três coisas. Não há mais nada o que fazer ali. Não vem que é só de afetividade, porque afetividade qualquer pessoa pode ter por qualquer pessoa. A afetividade não define o homossexualismo, ao contrário. Tá certo? Então, no fim, essas coisas, elas passam a ser sacrossantas, elas não são criticáveis. Agora, pensa bem. O que é que o ato de um sujeito comer o outro, porra, tem de tão sacrossanto que não possa ser criticado? Ora, meu Deus do céu! Quer dizer, isso é a criação de um privilégio supraconstitucional, que vai acima da Constituição, porque passa a dar direitos especiais a um grupo, não em função da sua condição de cidadãos, mas em função da sua preferência, do seu gostinho. Você pensa bem, o sujeito gosta de dar o traseiro. Ele gosta. E por causa disso, ele está colocado acima da Constituição. E se você aceita isso, você destruiu a Constituição inteira. Você bagunçou tudo. Você criou o reino da arbitrariedade. Isso realmente funciona como um vírus de computador. E a proposta, ela em si mesmo, não tem nada a ver com a homossexualidade. A proposta é apenas um vírus de computador. A proposta é uma arma de guerra, quase, não é nem psicológica, é guerra neurológica. É uma coisa de uma malícia tão grande que o sujeito que apresentou a proposta, ele devia ir para a cadeia. Pelo simples fato de querer fazer isso. Porque isto, vamos dizer, é tentar destruir o edifício constitucional inteiro mediante um ardil. Faz tempo que eu queria fornecer aqui a vocês uma espécie de modelo resumido de análise de um debate público. Como se recua desde os termos em que a questão está colocada no debate público, na mídia, na universidade, no parlamento, até vamos dizer, a realidade substantiva da questão que está por baixo. Sempre, é claro, que se surge um debate público, algum problema existe, mas às vezes a distância entre o que as pessoas estão discutindo, tá certo? E o que está em jogo na realidade é muito grande, tá certo? E então é necessário escavar o discurso dos dois lados em discussão para descobrir de que eles estão falando, afinal. Quando digo de que eles estão falando, não quer dizer que eles tenham isto em mente, quer dizer, existe algum dado objetivo que eles de algum modo perceberam obscuramente, nebulosamente, e do qual estão falando sem saber. Penso às vezes estão falando de outra coisa. É evidente que em todos esses casos a tentação inicial é você tomar posição no debate, a favor ou contra, ou ao contrário, você se fazer de superior, que é uma saída tipicamente brasileira, né? Você se colocar a meia distância entre os dois lados e achar que ali você está, como diz, que desde essa posição superior você domina o horizonte todo, né? E olha os debatedores como se fossem formiguinhas se agitando em vão, enquanto você os observa desde a sua esfera de divina superioridade. Isso é muito comum no Brasil, tá certo? Então você tem, evidentemente você tem, no Brasil só tem três possibilidades, né? Ou você está de um lado, ou você está do outro, ou você é o juiz soberano. Mas tudo isso é claro que são posições estereotipadas, e que, na maior parte dos casos, ou na sua quase totalidade, não tem nada a ver com a questão substantiva que está por baixo de tudo isso. E esses debates
vamos dizer, refletem sobretudo a vontade de vencer politicamente o outro, quer dizer, a vontade de impor certas medidas, impor certos critérios políticos ou morais, e de maneira alguma a vontade de compreender o de que se trata. Então, não é jamais uma abordagem intelectualmente sã ou respeitável. E, curiosamente, as contribuições que para esse debate são dadas por cientistas, filósofos, teólogos, etc., só pioram a coisa. Tá certo? Então, vamos tomar como ponto de partida, né, o debate sobre a adoção de crianças por casais gays. Então, como eu disse, só existem 3 possibilidades. Ou o sujeito é a favor, ou ele é contra, né, ou ele está numa altitude sublime demais para ele poder tomar posição. Então ele acredita que a verdade estará em algum ponto intermediário. Quer dizer, como se fosse possível encontrar a verdade simplesmente uma régua, né? Aí você pega a posição intermediária, por exemplo, você tem aqui a verdade e o erro, então a verdadeira verdade está num ponto intermediário entre a verdade e o erro, né? O bem está num ponto intermediário entre o bem e o mal, e assim por diante. Então, esta figura do neutralismo superior é uma das figuras de linguagem mais comuns, né, em qualquer debate público no Brasil, tá certo? Porque, do ponto de vista das leis divinas, vamos dizer, da realidade primordial, eterna, tá certo? Esses problemas, eles são a própria vida humana, eles não são defeitos da vida humana, né? E a tentativa de corrigi-los pela ação humana só vai agravá-los. Porque a finalidade da nossa vida é o que? É a morte e a vida eterna, né? Isto é uma realidade, não há como você fugir disso, entendeu? Ou seja, você tentar realizar no plano terrestre coisas que só são acessíveis dentro de um plano de eternidade, portanto de imutabilidade, tá certo? Sempre vai dar maus resultados. Isso, então, quer dizer, a confusão da eternidade com a vida temporal é também efeito do pensamento metonímico. Por exemplo, quando Karl Marx usa a expressão fim da história, eu digo, bom, depois do fim da história, a história continua. Outra coisa, as metáforas orgânicas da sociedade, que comparam, por exemplo, a sociedade a um organismo animal, tá certo? Ou essas teorias cíclicas que comportam a lei dos 3 estados de Augusto Comte. Tudo isto pressupõe que existe um ponto final da história e que, portanto, o seu fulano, o seu ciclano, o seu Karl Marx, o seu Augusto Comte pode enxergar o trajeto inteiro da história humana. Agora é o seguinte, qual é a duração desse trajeto? Ninguém sabe. Quando perguntaram para o próprio Jesus Cristo, ele disse, eu não sei, só Deus Pai é que sabe. Veja o que é isto. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Logos, é a inteligência divina. O que é Deus Pai? É o poder divino, é a vontade divina. Então, Jesus Cristo está dizendo que o fim dos tempos será uma decisão livre de Deus Pai. E não uma imposição, vamos dizer, da lógica imanente, imposição, vamos dizer, da própria inteligência divina. Dito de outro modo, Deus põe o ponto final nisso quando Ele quiser. Ele está livre para fazer isso agora ou daqui a pouco. Ou para esperar mais alguns milênios. Então isso não é acessível a uma abordagem racional humana. Então, item número 1 da estrutura da realidade. Não sabemos quanto tempo isto vai durar. Portanto, não podemos conhecer o trajeto inteiro. Sempre tem mais um capítulo. E quando terminar? Quando terminar, vem a passagem do tempo para a eternidade, que é uma dimensão ainda mais vasta e mais inimaginável do que o conjunto da história. Então, viver um drama que você não sabe quando vai terminar e, portanto, não pode saber como vai terminar,
esta é a condição humana básica. E quem não está preparado para isso, quem quer viver na ilusão de que ele sabe o trajeto, não é isso? Esse já está fora da realidade automaticamente. Quer dizer, todas as pessoas que estão prevendo o fim do mundo, elas não sabem o que estão falando. Né? Porque sinais do fim do mundo têm sido observados, pelo menos, tá certo? Desde, digamos, do ano 40 da era cristã. Aqueles primeiros cristãos, todos não, mentira, quase todos estavam persuadidos de que Jesus Cristo ia voltar no dia seguinte. Ou seja, eles presumiam que eles sabiam algo que o próprio Jesus Cristo não sabia. Está entendendo? E eram cristãos, eram pessoas devotíssimas, muito santos. Então, na hora em que alimentam esta presunção, escapam da estrutura da realidade, que é viver na ignorância do fim. E, portanto, na ignorância do sentido total. Não sabemos qual é o sentido total da história humana. Mas tem uma coisa que nós sabemos. Se existe uma alma imortal, uma única alma imortal, a duração dela é maior do que a duração de toda a história humana. E, portanto, o trajeto inteiro da história humana, visto do ponto de vista de uma alma imortal na eternidade, será apenas um capítulo da sua história. Então não se preocupe, meu filho, você quer saber o fim da história? Você vai saber. Porque você é necessariamente uma alma imortal. Eu creio já ter demonstrado isso no curso da imortalidade. Não há como escapar da imortalidade. Então, para que você está com tanta pressa de saber o fim, se depois você vai saber mesmo de qualquer maneira? Então, os nossos esforços, por exemplo, de filosofia da história, não devem ser voltados à finalidade de saber qual será o sentido último da história ou quando vai acabar, mas apenas de ajustar o nosso foco à situação real que nós estamos vivendo. Então, todos os trabalhos que eu coloquei nesse... E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.